Boa tarde, alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre a escrita acadêmica. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre como estruturar um texto científico. A gente vai aprender aqui quais são os diferentes formatos de textos científicos e como a gente formata nas normas da ABNT. Então, a gente vai falar um pouquinho também das normas, tá? A aula de hoje, a escrita acadêmica, ela vai ser dividida em várias partes, tá? Eu vou gravar várias aulas sobre esse mesmo módulo aqui, escrita acadêmica, porque as normas sempre são questões bem... regras, né? São regras, então são assuntos bem pesados, mais maçantes. Então, vou fazer umas aulas mais curtas, para que vocês possam assistir várias vezes e também fazer as anotações, tá? Opa. Então, dentro desse tópico, nós vamos aprender sobre os gêneros acadêmicos, os elementos do texto acadêmico clássico, né? A gente sabe que tem capa, tem contracapa, tem sumário, tem introdução, objetivo, mas que ordem é isso? Como é que se organiza isso? Tem sempre uma sequência correta, então a gente tem alguns textos que tem alguns elementos, outros não, então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E, obviamente, a regra de formatação que a gente vai usar, que é da ABNT. Então, os principais gêneros acadêmicos, né, de textos científicos, né, porque o assunto é escrita científica, os principais gêneros são projeto de pesquisa. Você pode escrever, então, um projeto de pesquisa. A gente vai ter uma aula só sobre projeto, inclusive vocês terão que fazer um projeto, mas hoje é um apanhado geral. Depois a gente vai ter uma aula só de projeto, tá? Em que momento e por que eu escrevo um projeto de pesquisa e o que tem que estar presente num projeto, né? Artigos científicos, que eles subdividem-se em short communication, que é um comunicado breve, curto, artigo original, de pesquisa original, artigo científico original, artigo de revisão, estudo de caso, ensaio clínico. Então, são revisões sistemáticas, tem vários tipos de artigos científicos. O formato é diferente, o objetivo dessa publicação é diferente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. Resenha, fichamento, trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Né? Quando que eu faço um TCC, quando que eu faço uma monografia, quando eu faço uma dissertação e quando eu faço uma tese. Então, está exatamente na sequência. Trabalho de conclusão de curso é um trabalho que você faz quando se conclui o curso de graduação. Então, você faz um TCC quando você termina seu curso de graduação. Monografia se faz quando se conclui uma pós-graduação lato sensu, uma especialização ou um MBA, ok? Também pode ser uma residência, tá? Dissertação é o trabalho de finalização de curso de mestrado. É stricto sensu já, mas é mestrado. E a tese é o trabalho de conclusão do curso de doutorado, tá? Então, a gente vai... Todos eles, obviamente, têm uma regra de formatação. Muitos compartilham de elementos e seguem, obviamente, uma regra padrão. Mas eles têm algumas, além do objetivo, eles têm algumas peculiaridades também diferentes, ok? Uns são mais resumidos, uns são mais extensos e assim vai, tá? Bom, e para que a gente possa escrever esses textos de uma forma padronizada,
Porque senão cada um escreveria de uma forma e na hora de você ler ou de publicar ou disponibilizar numa biblioteca, não ia ter um padrão, né? Por exemplo, hoje eu sei, se eu quiser saber sobre o que se trata aquele trabalho, eu vou direto no resumo, e o resumo está antes da introdução, antes do sumário. Então, eu vou lá, leio o resumo e vou saber perfeitamente do que se trata. Ah, não, mas eu quero ver qual foi o objetivo e o geral e os específicos. Então, eu vou depois da introdução, antes de metodologia. Então, tem todo um padrão, uma padronização, no qual são utilizados de regras, tá? E a regra que se usa no Brasil, a mais generalizada, assim, que vocês vão ver que depois tem, por exemplo, Vancouver, que é muito usada para, acho que é canadense, muito usada para a área de saúde, tá? Trabalhos da área de saúde, mas de uma forma geral, cada programa cada faculdade que tem um curso de graduação que vai exigir o TCC, cada curso de mestrado que vai exigir a dissertação, cada curso de especialização que vai exigir uma monografia. Então, todos esses cursos, eles determinam qual vai ser a regra que eles vão exigir para corrigir os seus trabalhos, porque esses trabalhos são trabalhos feitos para obter o título, né? Então, você apresenta o TCC para receber o título de graduação, né? O bacharel, num determinado curso de graduação. Você apresenta sua tese para receber o título de doutor, né? O título de doutorado. Então, mas obviamente que esse trabalho apresentado na forma escrita, ele também é defendido oralmente e também tem regras para apresentar trabalho oral, mas agora que o nosso objetivo é escrita científica, esse trabalho que vai ser entregue escrito vai ser corrigido. E para você corrigir, para a banca, para a pós-graduação, para a faculdade corrigir esse trabalho, ela vai levar em consideração as normas da BNT. Por isso, vocês estão fazendo essa disciplina, para aprender a formatar os trabalhos científicos, ok? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, chamada ABNT, ela elabora várias regras, não só para escrita científica, mas também para outras áreas de padronização, igual o Inmetro também faz, por exemplo, tá? Então, aqui eu mostrei para aqui eu tenho em vermelho o site da BNT para vocês entrarem e darem uma conhecida, tá? Esse aqui, mais específico, é o catálogo da BNT. Lá dentro, vocês podem colocar o número da norma que vocês estão procurando e vai aparecer, já vou mostrar. Então, aqui eu descrevi algumas apenas normas, tá? Que são chamadas de NBR, tá? E essas NBRs, por exemplo, a 6023 é uma norma, é um PDF que tem todas as regras, certo? Você compra esse PDF com todas as normas. Nesse caso, a 6023, ela vai colocar como é que se faz a abreviação de título de periódico e de publicações. Seriadas é que são publicadas mensalmente ou semestralmente ou anualmente, ou diariamente. Então, como se faz a abreviação do título das revistas, tá? A 105.20, a apresentação de como é que se faz citação de bibliografia dentro do texto, no documento. Nesse documento que você dá, quer seja um TCC, quer seja uma dissertação, quer seja uma tese, etc. e tal. Ou um artigo científico, ou qualquer um daqueles documentos científicos, eles vão conter referências e que devem ser citadas dentro do texto e referenciadas no final, tá? Então, quando eu falo citação, é no texto. Você está lá escrevendo o texto e vem fulano et al.
E essa citação no texto, ela tem que lá no final conter na lista de referências. Nós vamos aprender a fazer tudo isso também, tá? Como que se faz citação, eu vou mostrar a regra aqui para vocês mais para frente, para vocês aprenderem a fazer. Eu vou mostrar sempre um resumo e como é que vocês podem aprofundar no assunto, né? Porque se eu for ler todas essas regras aqui, apresentar todas essas regras para vocês, fica bem chato. Então, eu vou mostrar o básico e vou mostrar como se lê, como se busca, como se interpreta, quando vocês precisarem citar, por exemplo, um site, ao invés de citar um livro. Vocês podem precisar citar um site ou um guia do Ministério da Saúde, alguma coisa assim, né? Então, para cada formato de trabalho que vocês querem citar, vocês vão ter que... É uma regrinha diferente, tá? Esse aqui a 147.24 é uma das mais importantes aqui, que a gente vai começar a falar dela hoje, que ela estabelece os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, ele vai falar de margem, de número de página, de fonte, tamanho, espaçamento, etc. Tudo é padronizado, tá? Então, isso que a gente vai começar a ver, e como eu falei, a gente vai ver aos poucos, para não ficar muito maçante, tá? Bom, então, esse catálogo aqui, esse aqui só algumas, tem várias regras, tá? Então, nesse catálogo aqui, vocês podem achar a regra que vocês quiserem. Por exemplo, olha, esse aqui é o layout do catálogo lá, você clicar nesse ícone, nesse link aqui, vai direcionar para cá. E aqui vocês podem escolher várias normas, porque, como eu falei, a BNT, esse catálogo da BNT contém as regras da BNT e várias outras regras aqui também, tá? Então, clicou BNT, coloca aqui o número. Por exemplo, eu quero colocar essa aqui, né? A 147.24 ou a 60.23, alguma dessas aqui. Você escreve ali somente o número e bota para buscar. Aí vai aparecer, por exemplo, aqui eu botei a 60.23, tá? Que é essa primeira aqui, que fala sobre abreviação de títulos, tá? E aí vem esse para mim, tá? O que significa isso? Significa assim, ó, vem ABNT, NBR, que é o nome da norma, o número, que é a 60.23, 2 pontos e o ano. O ano que vem depois de 2 pontos refere-se à última versão, tá? Então, às vezes você pode estar usando a NBR 6023 de 2011, mas ela já mudou, já está atualizada, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma versão corrigida em 2020 da versão de 2018, então já tenho uma atualizada. Em 2020 já foi atualizada, a última que era... Então, data da publicação, dia 14/11/2018, só que ela deve ter alguma, não é uma nova, não mudou muita coisa, deve ter apenas uma correção de algum item que saiu errado. Isso que é a versão corrigida. Mas aí, considera essa data aqui de publicação, que ela ainda é a de 2018, que está valendo. Título: informação e documentação. Então, referências e elaboração de referências, que é sobre o título, o nome da norma. Aqui está a errata, o que é que contém essa correção. Tem 68 páginas, está em vigor, porque o status ela pode estar desatualizado aqui. Imagino que vocês tenham um PDF com uma norma, vocês querem saber se é ela que está em vigor. Vocês podem vir aqui no catálogo e colocar o número dela com o ano. Aí vamos imaginar que é 2011. Se vocês colocarem 60.23/2011, vai estar escrito aqui desatualizada, tá? Então, essa é que está em vigor, essa que está valendo, essa aqui, a de 2018. Para eu comprar ela, eles vendem. Para eu comprar é R$ 223,50. E essa norma fala sobre o quê? Ela estabelece os elementos a serem incluídos em referências, tá? Então, claro que aqui, por exemplo, está aqui.
essa 147/24, ela é de 2011, é aquela que fala sobre os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, né, TCCs, monografias, etc. Visando a apresentação à instituição, uma banca de professores, especialistas ou outros. Então, como você formata o seu trabalho e apresenta ele escrito, tem que seguir essa norma aqui, certo? Tem que ler essa norma aqui para poder entender. Você, obviamente, essa aqui, ó, ela é R$34, então, dependendo da norma, ela é mais cara ou mais barata, tá? Essa aqui tá em vigor, beleza? Tem esse link aqui, apresenta essa versão grátis. Então, se eu clicar aqui, eu consigo acessar o PDF dela sem precisar... Só que, claro, não é pelo site da BNT, é o site da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, eu acho, não sei. Aí, você clicando aqui, você vai ter acesso a essa norma aqui, por exemplo, tá? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar dessa norma aqui, que é a 140... Vou falar mais dela, começar a falar mais dela hoje, que é essa aqui, ó, tá? Que é como se formata os trabalhos científicos. Então, a apresentação dos trabalhos científicos, né? Basicamente a escrita científica. Como é que eu vou formatar o meu texto impresso, escrito, para poder entregar para uma banca? Com capa, com contracapa, com sumário, com introdução, bababá, todas aquelas regras, anexo, darará. A gente vai aprender isso, ok? Bom, então, o primeiro slide que eu trago aqui para vocês, introduz os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, vamos ver esse desenho aqui esquemático. Em cinza aqui, nós temos o texto, que é o meu trabalho. Meu trabalho está aqui, o resto são elementos que vêm compor a escrita científica que vai gerar, por exemplo, a minha dissertação, minha tese, meu trabalho científico, tá? Consta de tudo isso. Mas o conteúdo está aqui, que é o quê? Que tem elementos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Pode ser introdução, metodologia com resultados e conclusão, né? Então, depende, cada um vai chamar, aqui, cada trabalho vai ter um nome, mas o meu trabalho, basicamente, ele é o texto. Então, os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, antes da introdução, existem elementos que podem ser adicionados. Quais são eles? Os elementos pré-textuais, que vêm antes do texto. Assim como depois do meu texto, eu também tenho os elementos que podem ser adicionados, como referência, apêndice, índice, etc. Tá? Então, quais são os elementos pré-textuais? Folha de rosto, que é obrigatório. Errata, que é opcional. Folha de aprovação, que é obrigatório. Dedicatória, opcional. Agradecimento é opcional. Epígrafe, que é com a frasezinha, é opcional. Resumo na língua vernácula, ou seja, no nosso caso, em português, é obrigatório. Tradução desse resumo para a língua inglesa, que é o abstract, que vem logo depois do resumo na língua portuguesa e o abstract na língua inglesa. Ambos são obrigatórios, nós vamos ter uma aula falando só sobre como construir resumo e como formatar o resumo, tá? Depois, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviatura e sigla, lista de símbolos, isso tudo é opcional, tá? Lembrando que cada elemento desses vem em uma página separada. Você não pode botar, vamos ver, a lista de ilustração na mesma página que a lista de tabela. Vamos imaginar que você tem só 2 tabelas, listou as tabelas e sobrou espaço e quis botar
a lista de abreviatura ou de sigla junto. Não, cada elemento desses é numa página separada, tá? Nem que sobre espaço. Bom, então, outro elemento pré-textual que é, inclusive, obrigatório é o sumário. Então, todo trabalho científico tem que ter sumário. Tem que ter o que, no mínimo? Folha de rosto, folha de aprovação, resumo, abstract e sumário. Tá? Isso aqui é um elemento pré-textual. E, claro que antes desses elementos todos, nós temos a parte externa, tanto que você pode até colocar a capa, por exemplo, em capa dura, né? Você pode imprimir a capa numa capa dura, porque ela não faz parte do trabalho, mas ela é obrigatória. Como se ela fosse guardar o trabalho lá dentro, certo? Então, a capa é obrigatória, mas ela não é um elemento pré-textual, porque ela não faz parte. Ela é considerada uma parte externa, vem fora, mas ela é obrigatória. E ela tem também regras. O que tem que estar escrito e que tamanho de fonte, qual é o espaçamento, qual é a margem. Tem todo um padrão de como fazer capa. Nós vamos aprender aqui também, tá? Então, nós temos a capa. Depois da capa, vem os elementos pré-textuais. Por isso que vocês vão ver que quando a gente for aprender a fazer numeração, a página nunca nem conta. Os elementos pré-textuais, eles até são contados, eles não vão ser numerados, mas eles vão ser contados. A capa não é nem contada, tá? Porque ela é um elemento externo, mas ela é obrigatória. Você não pode entregar um trabalho sem capa, ok? Bom, então, além da capa, que é obrigatória, além dos elementos pré-textuais, tem os obrigatórios e os opcionais. Opcional significa que você bota se você quiser. Quem decide? Você é o quê? É o aluno, é quem está fazendo, tá? Normalmente se coloca, né, um agradecimento, uma dedicatória, fazendo isso. Elementos, então, depois dos elementos pré-textuais, vem o teu texto, basicamente, que está aqui, tá? Que é o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós vamos, obviamente, falar disso tudo aqui. Bom, depois da conclusão, vem os elementos pós-textuais, que vem depois do texto. O primeiro deles, e que é obrigatório, é a referência. Então, as referências vão ser a lista de referências que foi utilizada aqui dentro, foi citada no seu trabalho. Citada onde? Na introdução, do desenvolvimento e na conclusão. Conclusão não tem, mas introdução e desenvolvimento você pode usar de citações de outros trabalhos. E no final aqui você vai ter que listar todos aqueles que foram citados aqui na sua referencial lá atrás, na lista de referências, que é um elemento pós-textual, mas é obrigatório. Depois pode vir glossário, apêndice, anexo e índice. Todos esses são opcionais. Nós vamos aprender a diferença de apêndice, a diferença de anexo. É bem importante isso, tá? Mas lembrando que todos esses outros, além da referência, são opcionais, tá? Bom, então nós vamos começar a falar aqui sobre o formato da página. Então, você abriu o Word para começar a escrever o seu trabalho e aí você vai fazer lá a sua margem, né? Primeiro, o tamanho da página. Qual é o tamanho padrão da página que você utiliza para fazer o seu trabalho? É o A4. Tá? Então, lá no Word você pode escolher o A4. Que é quantos centímetros tem de largura e aqui de comprimento, de altura e de largura. O A4, ele é 21 por 29,7. Então, ou você vai lá e edita, né, no layout da página, você edita, ou você escolhe o A4 lá, que às vezes já tem a opção de escolher, tá? Então, o padrão é A4. Quer seja para você entregar na forma de um PDF ou quer seja para você imprimir.
Então, quando for comprar papel para imprimir o seu trabalho acadêmico, o seu TCC, o que for que você for entregar, é papel A4. Ah, mas eu não vou imprimir, eu vou entregar, é só o PDF, a versão digital. Então, você vai gerar o PDF com a página A4, tá? Os elementos pré-textuais, eles devem... Isso aqui é interessante, ó. Os elementos pré-textuais devem ser apresentados apenas no anverso das folhas. Anverso significa frente. Eu não posso colocar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, a folha de rosto na frente e a errata atrás. Não posso colocar o resumo da língua inglesa no anverso e o abstract no verso, tá? Só os elementos pré-textuais só são impressos na parte da frente da página. Ah, mas eu não vou imprimir, professora, eu vou gerar o PDF. Mas na hora que você formata, se esse PDF for ser impresso, ele não pode ser impresso frente e verso, tá? Já os elementos, aqui, claro, exceto o dado de catalogação, que é o da biblioteca, que ela vem normalmente no verso da folha de rosto, tá? Que é como se fosse um carimbinho da biblioteca quando você vai entregar a sua versão impressa para a biblioteca catalogar lá e deixar armazenado o seu trabalho. Por isso que todo aluno que forma tem o seu trabalho acadêmico formatadinho, bonitinho na regra da BNT, catalogado lá na biblioteca da sua instituição, tá? E aí a bibliotecária vai fazer a ficha catalográfica aqui, e essa ficha vai ser impressa no verso da folha de rosto. Então, exceto isso, nenhum elemento pré-textual tem nada impresso no verso, só no anverso, só na frente. Já os elementos, de acordo com a NBR 147 aqui, 2011, página 9, é permitido que os elementos textuais e os pós-textuais sejam digitados ou impressos também no verso da página. Então, todos esses elementos aqui, textuais e pós-textuais, podem ser digitados ou impressos frente e verso. Os pré-textuais apenas na frente, ou seja, no anverso, tá? Bom, e como é que eu faço a numeração das páginas? Então, eu já sei o tamanho da minha página. E a numeração da página, como é que eu faço? Então, a paginação de trabalhos acadêmicos é disciplinada, regularizada por essa NBR 147/24 de 2011, que é a última versão, tá? Cuja última versão é 2011. Nessa norma, no item 5.3, que é paginação, ele diz isso aqui, olha só. Todas as folhas do trabalho a partir da folha de rosto, tá? Cadê a folha de rosto? Vamos voltar lá. Nós temos aqui a capa, tá? Que não é um elemento que faz da parte interna, né? A capa é externa, então a capa tá lá, beleza? Depois, o primeiro elemento pré-textual é a folha de rosto, né? Tá? A folha de rosto. Então, a partir da folha de rosto, ou seja, exceto a capa, tá? A partir da folha de rosto, deve ser contada sequencialmente. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas. Por exemplo, 1, 2, 3. Então, aqui, no elemento pré-textual, por exemplo, eu tenho capa, folha... Quer dizer, capa não, né? Eu tenho, além da capa aqui, a folha de rosto, o sumário. Faltou, obviamente, o resumo aqui e o abstract. Mas vamos imaginar que ele esteja aqui, só para resumir aqui. Folha de rosto e sumário, pré-textual. Aí vem teu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois vem o pós-textual, referências e anexos. Então, a partir da folha de rosto, eu conto todas elas sequencialmente.
Essa vai ser a folha 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Óbvio que eu posso ter 4, 5, 6 folhas de introdução aqui, né? A gente vai ter depois mais ou menos o número de palavras e de páginas de uma introdução, só para não ficar uma introdução muito grande, por exemplo. Isso, claro, vai variar de trabalho para trabalho. Mas o que eu quero dizer aqui que é, a partir da folha de rosto, todas elas são contadas, mas não são numeradas. Tá? Eu não vou colocar o número, eu vou contar ela, mas eu não vou numerar. A numeração vai começar sempre na introdução, gente. Tá? Então, na introdução que eu vou começar a colocar o número aqui. As outras eu não coloco o número aqui, mas eu conto. Como assim, professora? Por exemplo, essa aqui eu contei, página 1, página 2, mas não botei 1 e 2 aqui. Mas na introdução, que é a 3, eu já começo a imprimir aqui o número. A incluir o número aqui assim. Só que o número não começa como 1, vai começar como 3, porque eu já comecei a contar aqui. Tá? Então, o número de páginas só começa a aparecer a partir da introdução. Isso é uma coisa que, quando vocês me entregarem o projeto, é a primeira coisa que eu vou olhar, já vai valer um pontinho ali. E assim vai, tá? É isso que eu vou corrigir. Então, entenderam? E outra coisa, essa numeração não é em romano, não é em número arábico. 1, 2, 3, 4. Número no canto superior direito da folha. Não adianta botar aqui embaixo. Não adianta botar aqui. É no canto superior direito da página. E ainda vai ter uma margenzinha aqui que nós já vamos falar quando falar de margem. Quantos centímetros de distância do lado e para cima, vai ter toda essa regra, tá? Mas por enquanto eu estou só introduzindo para vocês a questão de numeração de página. A numeração de página, então, começa a ser contada na folha de rosto, mas não é numerada. A numeração vai ser a partir da introdução. Aí, a partir daqui, todas elas, até o final, até anexo, vão ser numeradas, tá? Entenderam? Então, qualquer coisa, lá na NBR 147/24, no item 5.3, vai falar de paginação, tá? Aqui, então, como é que eu vou colocar a página? A professora, a senhora falou que é no canto superior direito, tá aqui. Então, não é aqui embaixo, não é aqui, não é no meio, não é aqui em cima, é aqui. E esse número, ele vai ter que estar a 2 centímetros aqui e a 2 daqui. Então, vamos lá. A paginação do trabalho deve seguir essa regra aqui. As páginas pré-textuais, a partir da folha de rosto, são contadas, mas não são numeradas. Ou seja, nenhum pré-textual vai receber número. Vai ser contado, mas não vai receber número. Só se começa a numerar a partir do texto, ou seja, a partir da introdução. Ou seja, os números não devem ser impressos nos elementos pré-textuais. A numeração deve ser impressa a partir da primeira folha da parte textual, que obviamente é a introdução. Em algarismos arábicos. 1, 2, 3, númerozinho assim, normal, tá? Se o trabalho for digitado apenas no anverso da folha, porque lembra que aqui, ó, nos elementos textuais, eu posso fazer frente e verso. Então, se o trabalho for digitado apenas no anverso da folha, a numeração deve vir no canto superior direito da página, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Então, daqui para lá, 2 centímetros, daqui para cá, 2 centímetros. Mas quando você adiciona lá no Word, ele já é padronizado para isso, tá? Às vezes podem confirmar na formatação se vai ficar certinho. Então, como é que eu adiciono isso, obviamente, para uma folha 4, porque a gente já falou que vai utilizar
a gente tem que utilizar formato folha 4 para fazer o trabalho científico. Então, como é que a gente adiciona no Word? Inserir o número de página, e aí você pode ir lá e personalizar, né? Aí você vai escolher o formato aqui, se é romano, a gente já viu que o número é arábico. E aí você vai colocar lá na sua introdução, vou colocar uma quebra de página, vai colocar inserir a partir daqui, né? Iniciar em 3. Por quê? Porque vamos imaginar que você está aqui na introdução e quer começar a numerar daqui para frente. Que número que vai começar a aparecer? É o 3, porque para cá eu contei, mas não numerei. Então, ele começa a numerar aqui, mas ele já começa no 3. Se tivesse aqui, por exemplo, uma folha para o resumo e uma para o abstract, eu teria 4 páginas aqui, já ia começar no 5 aqui, tá? Então, é aqui que você coloca, iniciar em, tá? E coloca aqui o número da primeira página a ser numerada. Ou seja, o número que tem que aparecer lá na introdução. Outra coisa é a questão de fonte e tamanho, tá? Então, qual é a fonte que se usa pela ABNT? A Arial. Gente, eu gosto da Times, adoro a Times, eu não gosto da Arial. Mas eu não posso entregar um trabalho científico escrito em Times. Porque não é a regra. A regra é a Arial. E o tamanho da fonte qual é? Vai depender se eu estou escrevendo título, subtítulo, rodapé, resumo, a capa. Então, tudo vai mudar. Nós vamos ver aqui um resuminho para cada uma dessas condições, tá? Mas a fonte é Arial, tá? Então, vamos lá. Para título e subtítulo, eu vou utilizar, para título, por exemplo, tamanho 14, negrito e tudo maiúsculo, caixa alta. Subtítulo, primeiro, né, vamos imaginar, número 1, introdução. 1.1 Covid no Brasil, né? Então, 1.1 é o segundo título, que é o subtítulo. Esse já vem em tamanho 12 e negrito, e não mais em caixa alta, tá? O texto todo, gente, tá? Os parágrafos lá que você vai escrever direto, não tem nenhum título nem subtítulo. O texto é sempre tamanho 12, não é negrito, não é caixa alta, e os parágrafos são justificados, tá? Notas de rodapé, sempre tamanho 12. Obviamente, gente, que tudo é Arial, não preciso falar de novo, porque a fonte é só Arial, que tem que ser sempre, o tamanho é que muda. Títulos e fontes de figuras e tabelas. Título de figura e título de tabela, tamanho 10. Resumo, o texto do resumo e do abstract, tamanho 10. Depois eu vou falar do espaçamento também, tá? Capa. A capa sempre vai ser tamanho 14, tá? Sempre tamanho 14. Mas nós vamos ter uma slide aqui só de capa. Isso aqui é só um resuminho. Nós vamos ver um por um desses casos, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é o título e esse é o texto. Esse é um subtítulo e aqui é o texto, tá? Então, quando a gente fala aqui título, subtítulo e texto, então, isso é um título, que ele sempre vai ser, então, fonte Arial, tamanho 14, negrito, tudo maiúsculo e alinhado à esquerda. O texto é justificado, título e subtítulo é alinhado à esquerda, tá? Então, esse é título, tudo maiúsculo, negrito, fonte tamanho 14, fonte Arial. O subtítulo, ele é tamanho 12, só a primeira letra das palavras são maiúsculas, não é tudo caixa alta. Negrito e alinhado à esquerda.
Então, ele é negrito, mas ele não é caixa alta, tá? E aí, depois vem subtítulo, aí vai ter outras regrinhas. Ele vai deixar de ser itálico, depois tem uns que vai deixar de ser negrito, vai ser itálico. Depois a gente vai falar de todos esses níveis de título e subtítulo, que é só um geralzão pra gente introduzir. Bom, então, e o texto? O texto é o que vem aqui entre são os parágrafos que estão contando a historinha, tá? Então, desculpa, o texto, a fonte Arial, tamanho 12, e ele é justificado, enquanto esses aqui são alinhados à esquerda, tá? Então, aqui fala isso tudo que eu falei para vocês, tá só resumindo aqui para vocês terem anotado. Então, lá no meu texto, eu estou escrevendo alguma coisa, bababá, e daí eu citei uma palavra que eu gostaria de definir ela, mas eu não quero colocar isso dentro do meu texto para não quebrar a ideia geral. Então, eu posso fazer uma nota de rodapé. Não se usa mais, não se usa muito isso em trabalho acadêmico, tá? É até meio mal visto, mas em livro é muito utilizado, né? Mas em determinadas situações faz necessário. Então, a nota de rodapé, ela vai ser sempre aqui, no finalzinho da página, com fonte Arial, tamanho 10, espaçamento simples, tá? 1 centímetro entre as linhas, tá? Então, para nota de rodapé, o tamanho é 12, para título é 10, para texto, o tamanho é 12. As notas de rodapé são utilizadas quando é preciso, então, explicar algo sem quebrar a ideia do parágrafo. As notas devem ser digitadas dentro das margens, utilizando fonte Arial, tamanho 10, espaço entre linhas simples e separadas por um traço. Então, tem que ter esse traço aqui, ó, tá? A nota de rodapé tem que ser separada do texto por esse traço aqui, que você insere lá na nota. Você edita. A numeração será crescente para todo o trabalho. Então, aqui, vamos imaginar que nessa página, essa aqui, vamos imaginar que é a página 10. Na página 10, eu coloquei uma nota de rodapé. Lá na página 20, eu vou colocar outra nota de rodapé. Daí vai ser, aqui foi o número 1, lá vai ser número 2, por exemplo, tá? Então, o número, ele vai ser crescente e vai ser sequencial para todo o trabalho. Claro que isso tudo vem dentro dos elementos textuais, tá? E título, então, de figura e rodapé aqui, tá? Fonte. Antigamente, tá? O título da figura vinha aqui embaixo, agora ele vem aqui em cima mesmo, tá? A regra é assim agora, tá? Título da figura vem em cima da figura, pela ABNT, tá? Então, a palavra figura 1, vamos imaginar que é essa figura 1. Ela é escrita em negrito e separada não por um ponto nem por 2 pontos, é por um travessãozinho aqui, tá? É assim que se coloca. E negrito. Aí vem o título da sua figura. Nesse caso, a entrada do Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Esse é o título da minha imagem. Aí a fonte dela vai vir embaixo, mas o título vem em cima, tá? Títulos e fontes. Fonte vem aqui embaixo. Fonte, 2 pontos. Disponível aí, bota aqui o link da internet que você pegou a imagem e o dia que você pegou. Foi acessado dia 8 de fevereiro de 2013. A gente não pode usar nenhuma imagem que não foi o autor do autor, a não ser que você referencie, tá? Sempre você tem que referenciar de onde você tirou, quer seja imagem ou informação, tá? Então, títulos e fontes de ilustrações. Ilustrações nós vamos ver que pode ser figuras, gráficos, tá? Existem ilustrações e tabelas. Dentro de ilustrações pode ter mapa, quadro, gráfico, figura. A gente costuma generalizar tudo, ou é figura ou é tabela.
tá? São as duas opções que você dá. Eu fiz um mapa do Brasil, é figura. Eu fiz um gráfico de pizza aqui para mostrar o percentual de alunos que têm acesso à internet, é figura. Ah, eu fiz uma tabela. Qual é a diferença entre gráfico e tabela? A gente vai ver, é a formatação lá, tá? Você não pode fechar nas laterais. Se você fechar com uma barra preta nas laterais, vira um quadro, e o quadro é uma imagem. Se você deixar aberto, é tabela, e tabela é descrita no texto como tabela. A gente vai ver isso também. Tudo para quê? Para que vocês aprendam como fazer o trabalho acadêmico de vocês, tá? Então, a identificação da ilustração, por exemplo, aqui no caso, uma figura, deve aparecer na parte superior, então, o título da figura na parte superior, precedida da palavra designativa. No caso, desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, etc. Eu não gosto disso, apesar da norma permitir. Eu gosto de chamar isso tudo aqui, qualquer uma dessas coisas, de figura. Ou é figura ou é tabela, como a gente já falou, tá? Então, vocês podem ver que aqui dentro não tem tabela. Tabela é outro tipo de ilustração, tá? Então, você vai botar figura seguida do número de ordem da ocorrência do texto. Figura 1, figura 2, a próxima é figura 3, figura 4, figura 5. Senão, você imagina, você tem que botar desenho 1, esquema 1, aí depois desenho 2, aí eu tenho fluxograma 1, aí fica muito confuso. Então, por isso que eu padronizo também tudo como figura ou tabela. Aí eu boto figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas quiser. E tabela 1, 2, 3, 4, quanto quiser. Pronto, simplificou, padronizou. Tá? É permitido assim também. Mas se vocês quiserem fazer dessa forma, só vai ficar mais difícil de fazer essa numeração aqui. Essa numeração é também organismo arábico. Número 1, 2, não é em romano, nem nada, tá? Tem que ser o travessão, não ponto, nem ponto, 2 pontos, nem ponto e vírgula, nem nada, tá? E também não nada. Tem que ser figura 1, travessão e o título. Tá bom? Após a ilustração, na parte inferior aqui, deve-se indicar a fonte consultada. Colocar, se for necessário, se aqui na imagem aparecer alguma sigla, alguma coisa, você tem que colocar lá embaixo o que ela significa. Então, quando você olhar a imagem, tudo que você vê na imagem tem que estar presente ou no título ou aqui embaixo na fonte, nas legendas, na fonte ou nas legendas. Tá? Então, vamos imaginar que está escrito, sei lá, aqui, ABNT. Você teria que botar legenda, 2 pontos, ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem que escrever lá embaixo, tá? E outras informações que, se fizer necessário, podem ser colocadas aqui, então, tá? A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do texto a que se refere. Isso é interessante, olha. Você não pode colocar uma figura no seu texto, seu trabalho lá no elemento textual, sem chamar ela no texto em algum momento, sem citar ela lá no texto. Então, vamos imaginar, eu estou falando assim, a incidência de HIV entre os jovens é de 90 e tantos %. Aí você bota entre parênteses figura 1. Aí lá na figura 1 provavelmente vai ter um gráfico de pizza, um gráfico de barra mostrando o percentual do número de casos, a incidência, blá, blá. Você tem que chamar a figura no texto. E aí a figura vem logo após, assim que você acabar esse parágrafo. Você continua ele, você botou figura 1, pode escrever mais um pouco, terminou a ideia do parágrafo, aí você coloca a figura logo depois, tá? Insere ela dentro do texto, logo após você ter citado. Mas o que não pode acontecer é você botar a figura 1 e não acha ela no texto. Onde é que lá no texto está falando da figura 1? Em lugar nenhum.
então não pode, tá? Então, ela sempre tem que, lá no texto, você tem que estar falando sobre ela, senão ela não é necessária. Não é necessário inserir uma coisa que você não falou, certo? Então, prestem bastante atenção nisso, ok? Então, a aula de hoje, para não ficar muito chata, ela é sobre isso. Na próxima aula, a gente vai falar, então, de fontes de tabelas. Hoje a gente falou de imagens, tá? A gente vai começar a falar da fonte, do tamanho e tal, como se faz um título de tabelas, ok?